Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Chegamos para mais uma só trombeta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ministério de João para a nossa época. Nós vamos ver por quê, um pouquinho mais ao decorrer da mensagem, da palavra. Só lembrando que o irmão Esdras nos exortou de que devemos estar sempre com chama acesa, chama do dom do nosso espírito, sempre acesa, sempre com fogo, para enfrentar os dias difíceis nos últimos tempos, tempos da apostasia, tempo do esfriamento do amor, que possamos navegar contra a correnteza deste mundo e para isso, especialmente importante é estarmos com fogo, toda hora queimando no espírito, com espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação, que é a mente sóbria. Ó Senhor Jesus. Então, também nos falou sobre os 7 espíritos, daqui a pouco nós vamos ver também mais sobre isso. O irmão Pedro tem falado bastante também conosco, mesmo nesse domingo passado, falou coisas muito cruciais para nós, né? Para começar, para a gente nos situar, vamos ver primeiro Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O que queria frisar aqui, chamar a atenção de vocês, essa pequena palavra, em breve, as coisas que em breve devem acontecer, tá? Então, as coisas que em breve devem acontecer. E depois no capítulo 4, versículo 1, diz assim: depois destas coisas olhei, eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, nós vimos no capítulo 1 as coisas que em breve devem acontecer. E aqui, o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, para isso, nós precisamos do ministério de João. Porque ministério de João é a época do Apocalipse, era da ação do Apocalipse. Então, aqui nos mostra no capítulo 1, versículo 3 também, diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui nós temos 3 coisas: aqueles que leem, eles são bem-aventurados, mas não somente aqueles que leem, mas também aqueles que ouvem, né, as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então nós precisamos, né, na era em que vivemos, é urgente que nós possamos ler, né, ouvir e guardar as palavras da profecia, em outras palavras, palavras proféticas. E os livros da palavra profética também nelas escritas, pois o tempo está próximo. Próximo de quê? Próximo do fim, né? Está próximo da vinda do Senhor. Então, o próximo da aurora. O irmão Pedro tem nos compartilhado sobre o tempo da aurora, né? Existem 3 fases da aurora. Tem a primeira fase, que é a aurora astronômica, que em relação ao horizonte é 18 graus centígrados, 18 graus, né? Então essa diferença aí
E só os astrônomos com seus telescópios conseguem identificar o primeiro aparecer da aurora, né? Então, para isso, os astrônomos precisam estar muito vigilantes e muito atentos com aparelhos super calibrados, né, para poder identificar essa primeira aurora, a aurora que vem antes de todos, né, que é 18 graus em relação ao horizonte. A segunda aurora é a aurora náutica, né? Se nós perdemos a primeira aurora astronômica, nós temos uma chance de pegar a aurora náutica. E a aurora náutica, em relação ao horizonte, é 12 graus, né? Então, até aqui, nós podemos, então, até ver, né, a estrela da manhã, né? E a Bíblia diz que a estrela da manhã vai nascer dos nossos corações. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos, vigilantes e sóbrios, porque aí que está, né, a aproximação da vinda da aurora. E depois que tem a terceira aurora, a aurora civil, aí aparece para todo mundo. Pode ser tarde para nós, né? Então aparece é uma aurora pública, né? Todos veem, isso não é nada especial, já deixou de ser especial, mas nós queremos ser os primeiros a identificar a aurora e participar dessa aurora, que são o nosso arrebatamento como vencedores, porque nós amamos a vinda do Senhor, que a aurora não nos pegue desprevenidos, portanto, não durmamos, né? Como o mundo, eles dormem à noite, se embriagam de noite, mas nós não somos da noite nem das trevas, né? Nós somos do dia, somos filhos do dia. Por isso, nós temos grande chance de participar dessa aurora. Graças ao Senhor. Então, falando disso, tudo isso é o que o João vai falar, vai nos mostrar daqui para frente, em breve, as coisas que vão acontecer, o tempo está próximo, né? E também o que deve acontecer depois destas coisas. Bom, o nosso Deus tem usado bastante 3 servos dele. Um do Velho Testamento e 2 do Novo Testamento. O primeiro deles é Moisés. Moisés, do Antigo Testamento, Deus revelou para ele toda a economia do Velho Testamento, né? Lá no Monte Sião. Deus disse para Moisés subir para o monte, sobe para cá, que eu te mostrarei o modelo do tabernáculo, o modelo do monte, né? Porque Moisés viu essa visão no monte do tabernáculo, que está diretamente relacionado com a economia do Velho Testamento, né? E depois do Novo Testamento, Deus usou bastante o apóstolo Paulo, né, para revelar a ele a economia de Deus no Novo Testamento. Então, para isso, o Senhor teve que arrebatar Paulo ao terceiro céu, e ele viu aquilo tudo. Por isso, por aquela visão que ele viu, ele pôde então completar a palavra de Deus que está em Colossenses 1:25. Então Paulo foi que completou a palavra de Deus. Parece que até a chegada de Paulo havia lacunas na palavra de Deus. Uma coisa não casa com a outra, mas com Paulo, né? Ele então pôde completar toda a palavra de Deus, isto é, toda a economia neotestamentária de Deus, não é? Então, e ficou completo. Não é de se admirar que Paulo escreveu quase 14 epístolas no Novo Testamento, no total de 27 livros. Alguns dizem que ele escreveu 13, outros dizem que ele escreveu 14.
O problema está em Hebreus, que até agora não foi identificado com certeza quem foi o autor, né? Mas de qualquer maneira, Paulo escreveu quase metade, praticamente metade das epístolas do Novo Testamento, né? Então, é muita revelação. Damos graças ao Senhor por isso, porque sem Paulo, sem o ministério de Paulo, ficaríamos faltando, ficaria para nós faltando alguma coisa da palavra, não estaria completo. Mas com essa revelação que Paulo trouxe, então completou a palavra de Deus. Agora hoje entendemos perfeitamente o que é a economia de Deus, qual é o plano de Deus, o que Deus quer e o que Deus quer realizar, o que Deus busca, qual a sua vontade. Tudo isso, as epístolas de Paulo nos deixa muito claro, sem dúvida nenhuma. Depois, outro servo muito usado por Deus, nos últimos tempos, é o João, né? Nós chamamos de ministério de João. João, então, vem para nos mostrar depois do Paulo, né? Depois da época de Paulo. Paulo já foi, agora essa era é um momento muito especial, porque está relacionado com a vinda do Senhor, né? Então, o Senhor dedicou um ministério muito especial somente para falar dessa época até o final, até a sua segunda vinda, a segunda vinda do seu amado Filho. Então, irmãos, isso daí é para nós hoje, e justamente o Senhor quer nos mostrar que nós estamos situados dentro desse livro de Apocalipse, tá? Então nós precisamos saber as coisas que devem acontecer em breve, porque nós estamos nos últimos tempos, o tempo está próximo, né? Esse tempo está próximo, indica o dia do Senhor está próximo. E também, também o que deve acontecer depois destas coisas. No caso de João, né, aqui você veja, né, Deus, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1, depois destas coisas olhei e eis que não somente uma porta aberta. O João, ele viu, nessa visão dele, ele viu uma porta aberta nos céus, no céu. E uma voz dizia, né, falando com ele, sobe para quê? Então, uma porta aberta nos céus, e essa voz é o Senhor próprio dizendo para João, sobe para quê? E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha só que privilégio teve João. Deus o chamou para subir ali, assim como Deus chamou Moisés para subir no Monte Sinai, e aqui o Senhor chamou João para subir através dessa porta aberta no céu, para ver de cima. O Senhor ia mostrar para ele de cima dos céus as coisas que devem acontecer, né, depois dessas coisas. Que privilégio, né? Ó Senhor Jesus, olhar de cima os acontecimentos. Ele tem uma visão, né? Visão panorâmica do que uma visão de todo, né? Inteiro do que vai acontecer. E João viu isso no Espírito, porque no versículo 2 diz, imediatamente eu me achei em Espírito, e eis que armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Eu como dou glória ao Senhor, porque nesse trono tem alguém sentado. Imagine o susto que você pega um avião e o piloto sumiu. Aí pergunta, onde está o piloto? O piloto sumiu. E agora, em pleno voo, para onde nós vamos? Mas pode ficar tranquilo que essa nave nossa, né, tem alguém no trono. Senhor Jesus está no trono, né? Está administrando todas as coisas. Para nós continuarmos falando, precisamos falar dos logros do Filho, as conquistas
do Filho de Deus, né? Então, vamos para Salmo, né? Salmos capítulo 2. Salmo, capítulo 2. Esse salmo inteiro retrata o que acontece em Apocalipse. Todo o livro de Apocalipse está resumido aqui neste pequeno capítulo 2 de Salmo, né? Então aqui ele fala do que vai acontecer, as nações se rebelando contra Deus, conspirando contra Deus, né? E aí o Senhor vem com essa missão de acabar com toda a oposição a Deus nesta terra. Tudo que é contrário a Deus, o Filho tem essa missão de acabar com ele, né? E ali, irmãos, ali o versículo 7 disse: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Isso se refere à morte e depois à ressurreição do nosso Senhor Cristo, né? Então, quando ele ressuscitou, Deus o gerou, mas desta vez não é mais o filho unigênito, agora é filho primogênito, né? E aí, versículo 8, é o Senhor dizendo para o meu Senhor, quer dizer, o pai falando para o filho: pede-me e eu te darei as nações por herança. Deus prometeu ao filho dar a herança das nações, de todas as nações. Então, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Então aqui está as conquistas do filho, né? Ele então, e agora, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. E depois, versículo 12: beijai o filho para que se não a irrite e não pereçais no caminho. Então, que isso significa que as nações, os reis das nações, se dobrarão diante do filho, porque ele é soberano dos reis da terra, ele é o Senhor dos senhores. Então esses reis que eram orgulhosos no passado, agora derrotados, eles estão em posição de submissão ao único rei. Então eles vão, assim, de uma maneira bastante humilde e submisso, beijar a mão do filho, né? Então isso prova que nosso Senhor será rei de todas as coisas. E aí vamos para Salmo 110, que podemos tirar muitas coisas muito interessantes, né? Que o irmão Pedro sempre fala, e cada vez que fala, mais coisas enxergamos, né? Aqui disse, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, e até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui, na versão King James atualizada, disse: assenta-te à minha direita e aguarde até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, essa é a promessa que o pai faz para o filho. Olha, você conquistou, você foi maravilhoso, você realizou o plano, cumpriu o plano traçado por mim, né? Por Deus Pai. Agora você vai assentar à minha direita no trono e agora você vai aguardar, né? Aguardar até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés, né? Então, quem vai fazer isso? É a igreja, né? Igreja junto com o Espírito, né? Espírito e a igreja vão fazer isso. Aí, no versículo 2 diz: o Senhor enviará de Sião, né? Deus Pai enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Sião sempre se refere ao reduto de vencedores.
Sião representa o grupo de vencedores, aqueles que acompanham, né, o Cordeiro por onde que ele for. Então nós estaremos aí para fazer parte do exército vencedor de Cristo. E depois, versículo 3, apresentar-se-á voluntariamente no dia da convocação o teu povo, no dia do teu poder, amém? Do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora. Então, pode-se dizer também que apresentarão seu povo generosamente como numerosos, como gotas do orvalho, né, no seio da aurora. Graças ao Senhor, no seio da aurora. Por isso, irmãos, é muito importante estarmos atentos para a vinda da aurora. Não podemos dormir, não. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o Senhor à sua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis, ele julgará entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Então aqui, tu és sacerdote para sempre. Aqui tem no Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 13, diz assim, versículo 12, tá bom? Primeiro, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, versículo 13 começa assim, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Olha só, quem vai fazer essa tarefa de colocar os inimigos debaixo dos seus pés é a igreja, mas com o Espírito. Então o Espírito, esta era de Apocalipse, o Espírito tem um papel fundamental junto com a igreja, né? Então nós vamos formar esses exércitos por meio do Espírito que vamos derrotá-lo e derrotar os inimigos do Senhor para pô-los como o estrado dos pés do nosso Senhor, para que ele descanse das suas lutas. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos que ele é o sacerdote e também no Apocalipse 1, Apocalipse, versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro, tá? E no meio dos candeeiros, claro que 7 candeeiros de ouro se refere à igreja, às igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Mas o João viu mais do que isso. Ele viu no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Isso identifica claramente aqui o veste sacerdotal, um veste de um sumo sacerdote. Então, o Filho do Homem, que é o nosso Senhor, ele está exercendo o seu papel de sumo sacerdote, andando no meio das 7 igrejas, cuidando de todas elas. Então, o Senhor Jesus, ele é sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno, justamente, irmãos, para cuidar das igrejas. Então o Senhor, apesar de ele estar lá no trono, mas ele está cuidando de nós. Mas de que maneira ele cuida?
Vamos voltar para Hebreus, capítulo 7, 24. Diz assim, olha a maneira que ele cuida de nós. 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, esse sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque está sempre intercedendo por nós aqui. Apesar de ele estar lá, de um lado, de um aspecto, sentado no trono, aguardando, mas ele não está de braço cruzado, ele está nos ajudando, ele está nos intercedendo perante Deus, Pai, né? Então, a função de sumo sacerdote é levar homens para Deus, graças ao Senhor. E depois, versículo 27, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias o sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, graças ao Senhor, né? Então, aqui nós vimos isso, né? Que o Senhor está aqui intercedendo por nós, né? Tá, aí, versículos, isso mesmo, eu já li isso, né? Então, vamos voltar também para o Apocalipse, né? Ele julga entre as nações, encha de cadáver. Isso será a última batalha, a batalha de Armagedão, que está em Apocalipse 16, 16, né? Apocalipse 16, 16. Então, aqui diz, capítulo 16, versículo 14, vai. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como vem um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedão. Sabemos que esta é a última batalha onde o Senhor, então, como lagar da ira de Deus, pisoteia em cima dos seus inimigos e o sangue, né? Sangue dos homens derrotados, né? Os reis poderosos, comandantes, generais, corria rios de sangue na altura do freio de cavalo. Olha só que situação. Então aqui, para cumprir o que disse, ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Bebe na torrente, torrente significa os vencedores. Então nós damos alegria para o Senhor, nós damos refúgio ao Senhor, nós damos refresco para o Senhor. Aleluia. Muito interessante essas coisas, né? Então, hoje é a vez do Espírito e da igreja. Só vou mostrar para vocês, muito interessante, no final do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, no finalzinho, olha só quem fala. O Espírito e a noiva dizem, vem. Então aqui não é Espírito sozinho, é Espírito e a noiva dizem, vem. Que hoje essa noiva está sendo ataviada, né, para o grande casamento. Então ela hoje é a igreja, o corpo de Cristo. Está sendo edificada, está sendo preparada, está sendo ataviada para ser a noiva naquele dia, para casar-se com Cristo. Então, quem vai fazer finalmente, no fim dos séculos, vai fazer tudo isso? É o Espírito. O Espírito sozinho? Não. O Espírito
e a igreja, o Espírito e a noiva, né? Vem, aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém. Então, a obra do Espírito, em todo o livro de Apocalipse, é a obra do Espírito, né? Olha só, o Senhor Jesus, antes de ir subir ao trono de Deus, antes de ir pela morte e ressurreição, em João capítulo 14, João 14, ele diz assim, 16, tá? Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Quer dizer, antes do Senhor subir para o Pai, passar pela morte e ressurreição, ele já estava já queria rogar ao Pai para que o Pai mande outro consolador, né, a fim de que esteja para sempre convosco. Porque para que os discípulos não se sintam sozinhos aqui na terra, quando o Senhor for embora, eles vão ficar perdidos, né? vão se sentir órfãos e não vão saber o que fazer, né? Mas o Senhor tranquilizou-os de que ele iria rogar ao Pai para que o Pai mande outro consolador para que esteja para sempre com eles. Isso é maravilhoso. E esse outro consolador nada mais nada menos do que o Espírito da verdade, que é o Espírito da realidade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele também habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Parece que esse Espírito da verdade também é o próprio Senhor, né? Então o Senhor também vem como o Espírito da verdade, que na verdade é o Espírito da realidade. Bom, vamos ver um pouco a história do Espírito. Primeiro nós temos a primeira menção do Espírito é o Espírito de Deus, que está aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra se tornou sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então esse Deus é o Deus Elohim, o Deus da criação. Então, a primeira menção do Espírito aqui é o Espírito do Elohim. Então, o Espírito do Deus da criação, Deus Criador, né? Depois foi desenvolvendo para o Espírito de Jeová. Só contando aqui, depois que o homem foi criado, o Deus começou a relacionar-se com ele, com o homem. O título de Deus mudou para Jeová, né? Que o povo de Israel, judeus, não sabem nem como pronunciar esse nome, porque são 4 consoantes, né? Que não é impronunciável, né? Então, mas de qualquer maneira, é o Espírito de então, quando Deus começou a relacionar com o homem, depois da criação do homem, apareceu o Senhor, que em português, na nossa Bíblia português aparece Senhor, mas toda vez que aparece Senhor é o Jeová no Velho Testamento, tá? Então temos também o Espírito de Jeová. Vamos ver então Gênesis 6, versículo 3 diz: Então disse Jeová, né? O Senhor aqui é Jeová, o original. O meu Espírito não agirá para sempre no homem. Então, Jeová dizendo, o meu Espírito é o Espírito de Jeová, tá? Então, aqui está o Espírito de Jeová. Em Juízes 13, 25, 14, 6 também fala essa expressão, Espírito do Senhor, em português, que em língua original é Espírito de Jeová. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos ver
No Novo Testamento, aliás, no Velho Testamento, você não encontra o termo Espírito Santo. O Espírito Santo apareceu na concepção de Jesus, né? Na concepção de Jesus. Então aqui no Mateus 1,18, olha aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Primeira vez que esse título, Espírito Santo, aparece, tá? Espírito Santo é uma das hipóstases do Deus triuno, tá? Então, de Deus, né? Depois nós temos a expressão Espírito de Jesus, está em Atos 16, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, novamente, Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, né? Primeiro, no versículo anterior era Espírito Santo. Creio que o Espírito Santo os impediu, né? De qualquer maneira, nas circunstâncias, impediu de eles irem para a Ásia. Mas quando eles quiseram ir para Betinha, tentavam ir para Bitínia, o Espírito de Jesus não o permitiu. Qual a diferença entre isso, né? Então, parece que o Espírito Santo trabalha nas circunstâncias, exteriormente, né, tal, impedindo que eles fossem. Mas aqui o Espírito de Jesus não permitiu. Como é que ele pode sentir se o Espírito de Jesus não queria que eles fossem? Era porque eles viviam no Espírito. O Espírito estava dentro deles, viviam dentro deles. E por que Jesus e não outro título, Cristo, por exemplo? Jesus, né, o Espírito de Jesus da sua humanidade. E a humanidade de Jesus é carregada de sofrimentos, carregado de incompreensões, de rejeição, de pessoas suspeitando ele, a suspeição, não é? Tudo isso, né, era sofrimento de Jesus. Ele era Deus, mas as pessoas não criam nele. Ele se mostrava como o Messias, aquele Messias que o povo de Israel todo esperava com tanta expectativa, era ele mesmo, e os seus não o receberam. Então, esse sofrimento de Jesus, desde que ele nasceu até ele morrer, irmãos, é uma humanidade carregada de sofrimento, desde o primeiro dia até o último dia do seu viver humano. Então, por isso que o Espírito de Jesus. Então, eles estavam enfrentando sofrimentos, né? Então, o Espírito falou com eles lá dentro, tá? Então, eles sentiram que é o falar do Espírito, então eles obedeceram ao Espírito. Isso é muito bom. O próximo título é o Espírito de Cristo. Isso está em Romanos. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então apareceu dois espíritos aqui, né? O Espírito de Deus, né? E o Espírito, né, de Cristo. O Espírito de Cristo, Cristo é ungido, né? Cristo é ungido. E esse Cristo se tornou Senhor e Cristo, né? Então ele foi exaltado. De Jesus, ele foi exaltado para ser Cristo. E Cristo é o Senhor, né? Cristo é o vencedor. Cristo é aquele que é vitorioso. Venceu a morte, venceu tudo, todos os inimigos, todas as coisas negativas, ele venceu. Então,
é o Espírito de Cristo. Depois vamos para Espírito de Jesus Cristo, é o nome composto. Espírito de Jesus e de Cristo. Em Filipenses, Filipenses 1,19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Aleluia. Você tem tanto a humanidade de Jesus como a glorificação, que é Cristo, né? Esse Espírito tem total provisão. Ele é completo e redundará, Paulo, em libertação. Também nós temos expressão como o Espírito. Em João, podemos ir lá para João 7, entre outros, né? Vocês podem achar, mas um que achei é 7,39. Então, ele diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, quando Jesus falava aquilo, ele não havia sido glorificado ainda, né? Porque não tinha passado pela morte nem ressurreição. Mas, quando ele passar pela morte e ressurreição, então ele estava falando com respeito de os que creem nele, de receber o Espírito. Eu sei que em outras línguas, por exemplo, espanhol, na sua versão Reina Valera, está escrito assim, Espírito Santo, né? Mas original, você pode verificar em seu interlinear grego-espanhol, ali não é Espírito Santo, tá? É só Espírito, é o Espírito. Então, essa é uma expressão muito peculiar, né? E depois nós temos outro título que é Espírito do Senhor. 2 Coríntios. Vamos lá para 2 Coríntios. 3, 17. Um versículo muito conhecido de nós todos, né? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, isso responde o versículo anterior, que é o Espírito, né? Então, aqui também, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, né? É uma expressão cheia de vida. E, por fim, o Espírito da verdade, que eu acabei de falar, que lá em João 14, né? Que, na verdade, é Espírito de realidade, onde contém todas as realidades divinas, tá? Então, Deus é a única realidade do universo. Aleluia. E também esse Espírito, né, ele é simbolizado, foi escrito lá em Êxodo capítulo 30, do óleo sagrado da unção. Eu vou explicar um pouco, não precisamos ir lá, se você quiser ir, está em Êxodo capítulo 30, quando fala, a seção que fala sobre a preparação, né, do óleo sagrado da unção. Esse óleo sagrado da unção, primeiramente, era um azeite, um azeite. Azeite, todos nós conhecemos, azeite da oliveira, produto da oliveira. E esse azeite representa o Espírito Santo. Então, ele é azeite puro, né? Então, ele é só. Quando ele é só, ele é puro. E, portanto, ele é o Espírito Santo. Mas a este Espírito Santo, que tinha apenas um elemento, que é o Espírito Santo próprio, foi acrescentado outras coisas, outros ingredientes, outras especiarias, né? Outros elementos. Por exemplo,
foi acrescentado a morte de Cristo, que o Espírito Santo não tinha, e também foi acrescentado a ressurreição de Cristo. Mas quando foi acrescentada a morte de Cristo no Espírito Santo, também foi acrescentado a encarnação de Cristo, o nascimento de Cristo como homem, o viver de Cristo como homem, tudo aquilo que ele viveu, sofreu como homem, e depois a morte de Cristo, a sua ressurreição, está agora dentro desse Espírito Santo, que é um de azeite, agora se tornou um composto, um óleo composto. Não é um só, não é apenas um elemento, são vários elementos. São um de azeite mais 4 especiarias misturados junto. Agora virou uma unção composto. Então é óleo composto da unção. Graças ao Senhor, ele tem toda essa riqueza na sua composição. O que você precisa, esse Espírito tem, ele é completo. Aleluia! Pode nos ajudar nessa hora que é de tempos difíceis, né, para a gente poder permanecer firmes para então ser arrebatados para participar da vitória do Senhor, né? Amém? Agora também, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, diz assim, né? Quem é o autor desse livro? Quem é o autor de Apocalipse? Não é João, não. João é receptor. João é aquele que recebeu a carta. Então, irmãos, um dos que receberam a carta, na verdade, é para muitos, né? Então, aqui diz quem, da parte de quem? Essa carta foi escrita da parte de quem? Aqui, então, nós temos 3 partes. Primeiro, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Segundo, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, do seu trono. Terceiro, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, é da parte do Deus triuno. E a primeira parte, sem dúvida nenhuma, é o Deus Pai. Sempre aparece primeiro, não é? Deus Pai quem planejou, Deus Pai quem elaborou o plano, né? Tudo, ele é a origem de todas as coisas, pela boa vontade, pela vontade dos mistérios da sua vontade, o seu bom prazer, não é verdade? Então ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele não tem fim de existência nem início de vida. Ele é eterno, né? Ele é para sempre. Então, lá em Êxodo 3, 14, Moisés perguntou, e se eles perguntarem, quem é que enviou vocês para cá? Não é? E aí o Senhor disse, eu sou o que sou. Eu sou enviou vocês, né? Então, ele é o que é, né? Ele é o eu sou. E depois da parte dos 7 espíritos, que se acham diante do trono. Você vê que segundo a pessoa da Trindade, geralmente é Cristo como Filho, a segunda pessoa, né? Então, por exemplo, em 2 Coríntios 13, se não me engano, que na bênção apostólica eles, né, falam assim, vamos lá ver? Para eu não ficar falando coisa errada, né? Ó Senhor Jesus. Segunda Coríntios 13, ele fala assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então você vê aqui o Espírito Santo está
né, no último, né, dentro da ordem, né? Então, primeiro é Deus Pai, segundo seria Deus Filho e depois é Deus Espírito. Mas, por causa da emergência que se apresenta na época de Apocalipse, é muito importante a atuação do Espírito, inclusive era do Espírito. O Espírito se tornou tão importante agora que ele passou para a segunda ordem. E o Filho, que está já no trono, já venceu, está aguardando apenas, né? E está aguardando, mas não está totalmente indiferente a nós. Ele está intercedendo por nós. Então, mas agora é a vez do Espírito, né? E quando chega a vez do Espírito, ele chega como 7 Espíritos, né? Como os irmãos explicaram para nós, que esses 7 Espíritos não se refere apenas 7 vezes intensificados, como a gente aprendeu até agora. Mas esse número 7 é a completude da economia de Deus, da operação na economia de Deus, né? Então é a completude. Completude é inteireza, inteiro. Ele é como todo ali, ó, acabado, né? Não tem mais que não precisa mais completar, já está bem, né? Então, os 7 espíritos significa o espírito em toda força, em sua força total, em plenitude. Então, esse é o espírito que está atuando hoje na igreja e nas circunstâncias, nas situações. Hoje é o espírito. Aqui um detalhe, eu queria só mostrar para os irmãos, capítulo 4, na sexta-feira passada, o irmão Esdras citou esse versículo, né? Capítulo 4 de Apocalipse, versículo 5, diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia! Eles são 7 tochas de fogo, e esses relâmpagos, vozes e trovões, né, isso são descargas elétricas. Nosso Deus é um metal brilhante, ele é cheio de eletricidade. Oh Senhor Jesus, ele nos energiza com essa eletricidade celestial, não é? Com vozes, relâmpagos, trovões. Semelhante quadro nós vimos quando Moisés se aproximou do Monte Sinai. Ali também havia vozes, relâmpagos, trovões. Mostra que Deus é elétrico. Aleluia! Isso para pregar o evangelho do reino, pregar o evangelho da glória. Não é verdade? Nós precisamos ser tão eletrificados, né? Eletrizantes, né? Quanto esses aqui. Ó Senhor Jesus, oramos pelos comportores dinâmicos, que cada dia que eles saem como metal brilhante, como saem elétrons, né? Cheio de eletricidade, levando choque, dando choque nos outros, graças ao Senhor. E ele diz aqui também, diante do trono, né? Esse diante do trono significa que o Espírito, ele é como servo, ele está ali pronto para servir a Deus Pai, né? E ardem as 7 tochas de fogo. Então esse diante do trono, podemos ver lá em Gênesis capítulo 24, sobre o servo, né? Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Então, Abraão aqui tipifica Deus Pai. E o Isaac representa o Deus Filho. E o servo aqui é o Deus Espírito, né? Porque aqui disse, o servo mais antigo da casa que governava tudo o que possuía. Eu quero dizer para vocês que hoje a gestão da economia de Deus cabe aos 7 Espíritos.
cabe ao Espírito administrar toda a economia de Deus, todo o mover de Deus, toda a operação divina aqui na terra até a vinda do Senhor, né? E também, se a gente for para Apocalipse 5, 6, Apocalipse 5, 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então aqui também menciona 7 Espíritos diante de Deus, né? No trono, no meio do trono. E lá no 4, 5, também fala dos 7 espíritos, só que lá está relacionado com tochas de fogo. E aqui está relacionado com os 7, relacionado com os 7 olhos, 7 olhos do Cordeiro, né? E, então nós temos aqui, irmãos, 2 aspectos dos 7 espíritos. Primeiro, ele aparece como tocha de fogo. Tocha de fogo, irmãos, é para queimar, para remover tudo que é negativo, tudo que não é Deus. Ele penetra, ele tem uma potência que ele pode penetrar no ser nosso, ele pode decifrar cada mistério dentro de nós, ele consegue tratar, ele consegue, só a gente deixar, ele consegue purificar, ele consegue cicatrizar, ele é como laser que entra em nós, ele pode, né, curar doenças e tal. Nós estamos cheios de problemas, cheios de defeitos, estamos cheios de falhas, devemos reconhecer isso. Nosso coração é desesperadamente corrupto. Nós precisamos de cura, precisamos estar contemplando o Senhor para que essa luz, como 7 espíritos, como 7 tochas de fogo de Deus, venha arder em nós, eliminando coisas negativas, tal. Por um lado é isso, sabe, como aqueles, mais do que ultrassom, mais do que tomografia, mais do que ressonância magnética, ele penetra, irmãos, e sonda tudo, nada há escondido, e se tiver algum problema, ele queima, né? Então isso é os 7 tochas de fogo. Por outro lado, aqui mostra 7 olhos. E tem outra parte que fala dos olhos do Cordeiro que percorrem toda a terra. Então, esses olhos são olhos do Cordeiro. E se você olhar para o Cordeiro, né, que Jesus Cristo é o Cordeiro, aquele olhar é muito meigo. É um olhar cheio de amor. É um olhar cheio de ternura e um olhar cheio de misericórdia. Ele não vem acabar com você, ele vem para te salvar, não é? Para te ajudar, né? Vamos olhar um exemplo em Marcos, capítulo 14, 72, aí eu termino, tá bom? Marcos 14, 72. Então aqui se refere ao Pedro, né? Pedro, que o Senhor falou para você, olha, antes de galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ele falou assim, não, o que é isso? Tá? Não vou negar nunca ao Senhor. Mas aconteceu. 72 diz, e logo, depois que ele negou o Senhor, e logo cantou galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra de que Jesus lhe dissera, antes de 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Então, Pedro lembrou daquela palavra do Senhor e, caindo em si, desatou a chorar. Aquilo lá o comoveu muito, né? Depois, em capítulo 16, versículo 7, olha só, na ressurreição do Senhor, ele diz assim, versículo 6, vai. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis,
Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde eu tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Nós sabemos, né? Eu fui muito ajudado por esse versículo, uma experiência muito forte que eu tive, e o Senhor me ajudou com isso, né? O Senhor não me esqueceu. Fiz tanta coisa ruim contra o Senhor, mas o Senhor ainda se lembrou de mim, da sua misericórdia, a seus discípulos e a André. A seus discípulos, e coloca o seu nome aí no lugar de Pedro, tá bom? Então isso aí é o olhar ainda não falei de olhar, né? Agora vamos falar de olhar. Vamos para Lucas 22. Vamos ver como é o olhar do Cordeiro. Lucas 22, 61. Lucas 22, 61. Olha aqui, ó. 60 primeiro, vai. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou galo. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. O Senhor deu uma olhada em Pedro. O Senhor virou assim e deu uma olhada nos olhos de Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha só, esse olhar que o Senhor dirigiu para o Pedro não era um olhar de repreensão, não era aquele olhar assim de reprovação. Simplesmente o Senhor olhou. Aquele olhar está misturado com a tocha de fogo e com os olhos de cordeiro. Então, naquele olhar amoroso, o Senhor infunde o fogo dentro de nós. O Senhor trata conosco, o Senhor elimina as coisas negativas de nós através desse olhar, mas não é um olhar forte, olhar bravo, olhar repreensivo. Não, um olhar tranquilo, um olhar cheio de ternura, cheio de meiguice. Esse olhar pode nos ajudar muito. Por isso, irmãos, não precisamos ter medo, não é? Isso que achei fantástico isso. Né? De um lado, o Senhor nunca quis nos apavorar, não ter medo dele, né? Mas se aproximar dele, né? Achegando-nos a ele, ao trono da graça. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.